povo, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha só, hein? Sensacional. Vamos acabar a questão do Oriente Médio, então, né? Palestina e Israel. Beleza? Depois de muito tempo, mas eu espero que você tenha entendido. Essa questão ela é extremamente importante, envolve grandes personalidades, né? Tais como Estados Unidos, ONU, Israel, né? Queira sim, queira não. Então, logicamente que ela vai possuir uma grande importância. E principalmente neste momento, neste vídeo, nessa aula, você vai entender o porquê que se faz necessário que a gente fique mais tempo, que a gente veja com maior profundidade essa temática. Por quê? Porque temos acontecimentos de semanas atrás, né? Acontecimentos históricos. Portanto, a gente tem toda essa questão sendo salientada, beleza? Então, para a gente continuar, a gente tem a Guerra da Faixa de Gaza de 2014, né? Guerra essa que depois que ela ocorreu e tudo mais, que ela foi reconhecida por Israel. E é interessante você também observar que Israel que vai reconhecer ou não as coisas. Por quê? Porque não existe um Estado palestino, entendeu? Então, logicamente, que esse processo aí de criação da Palestina, se tem uma coisa que não deu certo, foi a criação da Palestina, né? De Israel deu muito bem. Desde a partilha, você tem Israel existindo, né? Desde 1948. E, ao contrário do que tudo indicaria, quem desapareceu foi a Palestina, né? Não existe Palestina, não existe Estado palestino, existe território, né? Que cá entre nós, territórios controlados por Israel. Tá? Então os palestinos só estão onde Israel deixa, beleza? Que isso fique bem claro na sua cabóquia, tá bom? Então olha só, a gente pega, né, o contexto da aula anterior, né, do bloqueio à faixa de Gaza, desde a eleição de 2006 que Hamas sai vencedor, né? E o que vai acontecer durante esse período então? Bom, os países que apoiavam então a região aí do Oriente Médio envolvida em toda essa questão desse conflito, existiam alguns países que davam ali algum suporte e tudo mais, né? Aquela coisa. É igual você educar a criança, né? Fala, se você ficar bonzinho e tudo mais, tal, papai dá um presentinho para você, né? Então a gente vai ter, ó, Israel e Egito, eles vão acabar isolando a faixa de Gaza. Então, se você se lembrar, deixa eu ver aqui, acho que eu tenho aqui um mapinha. É aqui o mapinha, né? Esse finalzinho aqui, ó, dessa região, né? Esse finalzinho aqui vai ser vizinho do Egito, né? E o demais aqui, o restante, vai estar aqui relacionado, então, com Israel, né? Ou seja, é bem fácil fechar a faixa de Gaza. E você também pode se questionar, falar, mas vem cá, olha o que está escrito nessa outra margem aqui, ó, Mar Mediterrâneo. Ei, tô livre. Não, não está. Por quê? Porque Israel e Egito vão então manter aí o monitoramento do Mar Mediterrâneo de modo intensivo na região costeira então da faixa de Gaza. Logicamente que para quê? Para que você consiga controlar muito bem então, né, os fluxos de entrada e saída da faixa de Gaza. E sim, isso não é uma coisa normal, não é? Vocês já pararam para pensar que se o Brasil pega e fala assim, mano, vamos dar uma segurada aqui no Uruguai, e aí Brasil e Argentina cercam, né, o contato do Uruguai com o mar. Então, logicamente que isso não é possível, né? Digamos assim, é mais uma das questões que o mundo e a ONU fazem vista grossa, então, para o que Israel faz contra a Palestina. Logicamente que o Egito vai estar bem relacionado com Israel, por quê? Porque andou colhendo os frutos, né, da relação pacífica com Israel. Os frutos, eu quero dizer, o mundo globalizado, né? Israel só se mantém, só faz o que faz porque possui apoio internacional.
Então, logicamente que a Palestina vai ficar aí, digamos que no underground, né? Exatamente porque ela não conta com isso. E isso é muito nítido, muito notório quando o Hamas vence as eleições de 2006, porque ó, você vai ter Estados Unidos e União Europeia suspendendo ajudas financeiras de R$ 1 bilhão, né? Para Palestina, isso é a morte praticamente, né? É o fim. Tanto é que, olha só, o presidente da ANP, né, integrante do Fatah, o Mahmoud Abbas, ele vai propor então um governo de coalizão com o Hamas. Porque ele fala, olha, o mundo não apoia vocês. Não tem como. Como que vão cortar US$ 1 bilhão nosso e a gente vai fazer de conta que nada está acontecendo? Logicamente que esse vai ser um ótimo motivo, então, para o Hamas se revoltar ainda mais. Por quê? Bom, exatamente porque o Hamas é oposição ao Fatah. E o Hamas ganhou a eleição, isso quer demonstrar para a gente o seguinte, que a maioria dos palestinos é radical como é o Hamas. Ou seja, não querem negociar com Israel, querem suas terras de volta, né? Inclusive eu estava procurando questões aí de atualidades, né? Eu vi uma coisa assim que é surpreendente. Um casal de idosos, né? Inclusive o homem estava na cadeira de roda e eles estavam visitando a casa que já havia sido deles, que tinha sido tomado pelos israelenses, né? E daí, tipo assim, a foto é extremamente curiosa. Um senhor numa cadeira de roda, né? Uma idosa, que é a mulher dele, levando ele na cadeira de roda, os dois parados, assim, olhando para casa. Né? E os atuais donos da casa lá no portão, olhando para eles, assim, tipo, o que vocês querem aqui? Né? Simplesmente, a casa já havia sido deles, né? Foi tomada, foi tomada. Então, logicamente que até chega a ocorrer esse governo aí de coalizão, mas ele dura muito pouco mesmo, né? Eles não se bicam mesmo. Pro Hamas, o Fatah é um entregador, né? O entreguista de seus territórios. Fala, meu, vocês estão junto com os judeus, não é possível, vocês aceitam isso, né? E eu entendo completamente a visão do Fatah, que é o seguinte: não tem como a gente lutar contra esses caras. Não tem como, eles são muito fortes, eles têm muito dinheiro, eles têm contato com o mundo todo, né? Agora, a gente, quando a gente vai fazer alguma ação, por sermos árabes, muçulmanos, somos vistos como terroristas. Então, é melhor a gente ficar com o pouco que a gente tem do que perder tudo. Porque, digamos assim, ó, de 48, até de antes de 48, né, quando a gente começou a falar dos tempos bíblicos, até a atualidade, quanto que Israel ganhou de terra? Bom, Israel existiu, deixou de existir, depois, pegou basicamente toda a região para ele, né? E os palestinos? Os palestinos só desapareceram nesse período, né? Então, logicamente que é notável a posição do Fatah. Né? É notável. Aquela coisa, beleza, eles vieram, pegaram um lugar bastante pobre para tomar para eles. Acharam mesmo, né? Acharam mesmo. Então, logicamente que dá para se compreender isso. Beleza. Então, o que vai acontecer? Ó? Basicamente, nós teremos um bloqueio à faixa de Gaza desde 2007, bloqueio aéreo e marítimo, né? Como eu havia dito para vocês, essa região do Mar Mediterrâneo ela é completamente monitorada, né? Israel fecha, mas fecha bonito isso aqui. E desde 2008, Israel travou 3 guerras no território palestino, matando milhares de pessoas, principalmente civis. Eu só li isso para justificar uma coisa, tá? Eu peguei essa imagem aí da Juventude Palestina no Facebook, tá? Então é lógico
que eles vão, então, digamos assim, supervalorizar qualquer ação que ocorra dentro da faixa de Gaza. E simplesmente Israel reconhece como guerra só de 2014. A gente teve algumas outras ações, né, que acabaram então intensificando aí o número de mortes e tudo mais, né, que são essas que eles intitulam aí como guerras, né? Então, 2012, 2014, 2016, 2016 eles colocam então essas três guerras, né? Mas Israel vai reconhecer 2014 como uma guerra, beleza? E daí nós vamos ter o seguinte, ó. Os representantes eleitos do Hamas foram expulsos no governo da Cisjordânia e substituídos por membros do rival Fatah. Vale a pena lembrá-los que a Cisjordânia fica do ladinho de Jerusalém. Então Israel vai, digamos assim, controlar ainda mais a Cisjordânia. A Cisjordânia que nem tem um lado aí que seria para o oceano, né? Ficar à margem do Rio Jordão, mas também completamente monitorada, né? Na verdade, os assentamentos de judeus ocorrem nessa região também. Então quer dizer que os palestinos na Cisjordânia eles estão presos ali, né? Eles não estão nem em contato com Jerusalém e nem em contato com o Rio Jordão, né? Ficaram meio que na berlinda ali, no Calvário, ficaram só onde tem só sofrimento, né? E, logicamente, que em resposta a isso, o Hamas toma o controle da faixa de Gaza de modo completo. À força, é lógico, né? Armado. Beleza? Então, ó, em 2014 a gente vai ter a guerra que Israel reconhece, né? A gente vai ter um acontecimento um tanto quanto notório, que é o seguinte: 3 adolescentes israelenses são sequestrados na cidade de Hebron, né, que fica ao sul de Jerusalém. Daí esses 3 adolescentes vão ser sequestrados e aí vira aquele bafafá internacional, né? Porque, tipo, como assim? Vocês vão começar a sequestrar agora os jovens e tudo mais? E daí Israel começa uma operação de busca bastante intensa em toda a região, né? Vocês podem ver que sempre as pessoas que estão envolvidas aí nesse conflito, elas sempre vão estar com o rosto escondido. Por quê? Porque existe uma ação bastante intensa dos dois lados, né? Se eles descobrirem quem que é quem, né, alguma coisa pode acontecer. Então é melhor evitar, melhor se resguardar, beleza? Então eles vão invadir aí a região da Cisjordânia e vão tomar conta mesmo, né? Outra questão vai ser como o Mossad é o serviço de segurança de Israel, né? E é tido como um dos melhores e mais eficientes do mundo, né? Então eles vão sair prendendo diversas autoridades aí que haviam sido eleitas, né? Pelo Hamas na Cisjordânia. Meu, os caras chegam lá e prendem, não querem nem saber. Falam, vem cá, vocês vão sair agora sequestrando, então na verdade vocês são um grupo terrorista mesmo. Os poucos que haviam sobrado, então, eles vão lá e começam a prender esses caras. Para piorar as coisas, um jovem palestino, se eu não me engano, tem aqui, não tem, mas acho que o menino tinha 13 anos de idade, foi pego por extremistas judeus e foi queimado vivo, né? Por quê? Em resposta, vocês mataram 3 nós só vamos matar um, né? Essa imagem aqui, esse corpo que jaz aqui, né, envolto em panos, tudo mais, e a bandeira da Palestina é desse jovem, né? Então você bem pode ver uma grande quantidade de pessoas aqui revoltas, né? Então, logicamente que isso não vai dar certo, né? E logicamente que para responder a isso, aí sim entra a participação mais violenta, né, do Hamas, que vai começar então a atirar foguetes em Israel, né? E o interessante eu sei que você não é nenhum engenheiro militar ou coisa do tipo, mas dá para se ter uma noção
do que um estrago que um foguete desse pode causar, né? Digamos assim, destrói uma casa? Ah, destrói, né? Pode destruir uma casa, né? Olha só, destrói uma casa. E daí, tipo assim, dá para você mirar em qual casa que você vai acertar? Olha, vendo aqui a tecnologia, né? Não, né? Você bem pode ver que o cara tá olhando aqui e fala, peraí, vamos ver se eu vou acertar aqui em alguma árvore, né? O outro aqui dá uma olhada aqui na bunda dele e fala, ó, vamos ver aqui a reta que ele vai pegar. Mas muito mais que isso não dá para fazer, né? E daí veja vocês o resultado. Nossa, aquilo lá faz toda essa destruição? Não, não. Esse aí é o ataque de Israel respondendo aqueles foguetes, né? Então, logicamente que não existe proporção na resposta de Israel. A resposta de Israel é muito, muito mais intensa. E isso que também vem causando revolta cada vez mais no mundo todo. Por quê? Porque agora, meu amigo, Israel também vai ter que entender que existe um novo momento, né? Porque até os palestinos, por mais pobres que eles possam ser, eles vão ter celular. Então, logicamente que essa foto aí é uma foto profissional, de uma pessoa já posicionada ali, que já tá falando, mano, vai dar merda, eu já vou ficar aqui pronto para tirar a foto. Mas se uma pessoa tira uma foto disso com o celular ou se filma, meu amigo, Instagram, Facebook toma conta do mundo, né? E o que é notório nisso aí? Gente, isso aí você não consegue ver como uma favela porque você está vendo prédios aí e tudo mais. Mas é nada mais, nada menos que uma região bastante plana. Isso é, sim, uma baita de uma favelona, né? Na verdade, os palestinos, eles vão viver num contexto como se fosse uma favela, né? Pode ver, ó, esses prédios aqui, eles são todos de concreto e não estão pintados, né? Eu acho que os palestinos já são até inteligentes. Falei, meu, daqui a pouco os caras vão vir aqui e vão derrubar tudo. Nem pinta, não perde dinheiro com isso, não. Mas olha isso, é uma região residencial, tá vendo? Prédios e tudo mais. Qual instalação militar que vai ter nisso aí? Então Israel, na verdade, se aproveita para dar esse nível de resposta a alguns ataques palestinos e simplesmente, eles vão lá e destroem boa parte das cidades, matam centenas, milhares de pessoas, né? Em um tapa só, em uma pequena movimentação. E é lógico, né? Olha só, Israel vai iniciar a Operação Margem Protetora. O que vem a ser isso? Bom, como os nossos adolescentes passaram ali perto, né, e foram sequestrados, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma margem de proteção. Como? Como? Destruindo, né? Você bem pode ver que isso aqui vai ser ali, né, meio que o limite da cidade, né? E daí, olha só que inteligente, que humanitário, né? Um ataque noturno a uma região residencial. Então, é lógico, isso quer dizer, vocês daqui vazem, ou vai embora ou vai morrer, né? Então, logicamente, quando você ataca uma região residencial durante a noite, seu intuito é matar assim, um monte de gente, né? E daí, logo depois do ataque aéreo, a gente vai ter ocupação por terra. E, meu, simplesmente, os caras são muito, muito bem armados. Né? Eles têm aí armamentos norte-americanos, né? A segunda linha, mas é norte-americano. Não tem ninguém no mundo que se compare. E daí a gente tem uma imagem dessa, né? Olha só, um jovem aqui em cima, né, do telhado de um prédio. Você bem pode ver que não sobrou muita coisa do prédio que ele está em cima. Olha só aqui, ó, tudo destruído. Por aqui também tudo destruído, tudo destruído, tá vendo? Ou seja, essa aí foi a margem protetora. Eles começaram a destruir os finais aí das cidades palestinas. Né? Falou, não, a gente vai então empurrar vocês mais para dentro do território. Né? Por quê? Porque aqui a gente não está se sentindo protegido. Né? Então, imagine você, tipo, quando você viu pela primeira vez aquela imagem das criancinhas no Hamas com arma, bala e tudo mais, por que
Não. Olha só um jovem desse. Pode ter perdido a família inteira em um atentado desse, né? O que você acha que vai ficar passando pela cabeça de um garoto desse? Né? Eu teria muita certeza. Eu falei, mano, eu vou tentar colocar uma bomba dentro do. Tá bom. Então, logicamente, ó, que o número de palestinos mortos vai ser elevadíssimo. 2016 mortos, então. E juro para vocês que vendo as imagens, né, dos bombardeios e tal, 2016 foi pouco. Boa parte das pessoas tinham fugido já da região que foi bombardeada, né? Por quê? Porque você jogar mísseis naquela quantidade em regiões que não é só uma região residencial, são prédios. Então, se você acertar você não acertou uma casa, você acertou um prédio. Você pode matar famílias inteiras, né, em um ataque apenas. 73 israelenses vão morrer. Vale a pena ressaltar, desses 73, tem os 3 jovens do início, do sequestro lá e tudo mais, que estão inclusos, né? Então, você tem 70, tirando os 3 jovens. 70. Então quer dizer que ou os caras dos foguetes lá, mano, eles são muito precisos, né? Porque eles acertaram, então, só três pessoas, por engano, né? O resto, os 67, foram soldados. Então é lógico que assim dá para ver que o poder de fogo do Hamas, por exemplo, é muito reduzido, né? Na verdade, eu fico impressionado deles terem ainda alguma coisa, né? E isso que me deixa bastante impressionado, porque eles estão cercados por Israel, cercados mesmo, né? Então, logicamente que esse número aí de mortos entre israelenses e palestinos mostra o abismo, né? Que é a realidade da Palestina e a realidade de Israel. São duas coisas completamente diferentes, né? E daí a gente entra já no hoje, né? E o hoje é quase que literalmente esse hoje aí, tá? Porque, ó, em 2017, né, o Donald Trump vai assumir os Estados Unidos e ele já assume dando a demonstração do que seria o governo dele, né? Dando aquela vomitada de um monte de merda, falando que era natural que os países reconhecessem Jerusalém como a capital de Israel. E ele estava dando o primeiro passo, né? Transferindo então a embaixada norte-americana para Jerusalém, que era a capital de Israel. Meu, simplesmente, né? Você com uma declaração dessa, o presidente norte-americano, o que você espera? Né? Nem precisa falar muita coisa. E daí, logicamente, o Trump foi lá, né, para sacramentar mesmo, para pisar mesmo em cima. Foi lá, esse é o Muro das Lamentações, né, uma região sagrada para os judeus. E cá entre nós, essa região aí do Muro das Lamentações, ela é sagrada para católicos, judeus, muçulmanos. Todos eles. As 3 principais religiões do mundo. Né? Na verdade, Jerusalém é aquela coisa assim, ó, se você pegar para ler a Bíblia, se você pegar para ler a Torá e tudo mais, meu, sempre vai ter alguma coisa relacionada com algum lugar, né, de Jerusalém. E então, lógico, né, a cidade vai ser toda sagrada. E daí o Trump vai lá. Eu juro pra vocês que, mano, eu não dou conta do Trump. Ele tá fazendo cara de idiota pro muro, né? E ele tá fazendo tudo isso, olha lá, com o kippah. Ele tá fazendo tudo isso porque ele sabe que ele tá sendo fotografado. Não é possível. Não é possível um ser humano assim existir. Mas enfim. Daí, logicamente, né, que no período, no momento, eu não sei se você se lembra, mas o Bolsonaro, minha Nossa Senhora, ele queria ser a meia do Trump, né? Para ser pisado todo dia, o dia inteiro, e tudo que o Trump falava, ele também falava a mesma coisa. Prova disso agora olha o tanto que o Bolsonaro é bom político. Vamos fazer uma pose aqui para tirar a foto, tá? O Netanyahu vai lá, faz a pose ali tradicional. Olha o jeito que o Bolsonaro vai, parece que ele tropeçou e vai cair, né? Mas enfim,
o Bolsonaro também falou que o Brasil reconheceria Jerusalém como capital de Israel. Do Bolsonaro eu consigo entender uma coisa. Não sei se vocês se lembram que durante a campanha ele prometeu acabar com a crise no sertão nordestino. Como? Pegando a tecnologia de produção de Israel no semiárido e levando para o Nordeste. Eu juro para vocês que eu até pensei, falei, nossa, mano, o Bolsonaro vai rachar. Se ele conseguir fazer isso, ele vai rachar. Bom, até o presente momento, nada, né? Nada. Mas enfim, ele foi lá fazer isso. O que acabou rendendo para o Brasil diversas críticas. Por quê? Porque o Brasil sempre foi um país que apoiou e apoiou bastante a Palestina. Né? Por exemplo, existiu uma votação em 2012 para que a Palestina pudesse participar da ONU como Estado não membro convidado, né? Porque você não pode chamar um país que não existe para participar da ONU. Simples assim. E daí colocaram em votação, né, a participação da Palestina. O Brasil votou favoravelmente, Estados Unidos e Israel foram contra, né? Mas então você vai ter aí historicamente o Brasil virando as costas, né, para essa questão e principalmente apoiando Israel de modo cego, né? Beleza. O que vai acontecer nesse ano de 2017? A gente vai ter diversos aniversários aí de várias coisas, de 30, de 50 anos aí de acontecimentos históricos para toda essa região. Inclusive de 100 anos daquela declaração de Balfour, lembra? Então, logicamente que o negócio vai ficar acirradíssimo. E nós teremos o início aí de conflitos, de confrontos, de manifestações, né? A galera descendo a lenha no Trump, né? Eu achei muito bom esse cartaz, cara. Muito bom mesmo. Né? E sei lá, o Trump só não faz essa careta porque ninguém pede para ele fazer, né? Mas na verdade eu achei que o cara fez ele até bonito demais, porque ele é bem mais feio que isso. E mais laranja também, né? Mas enfim. Então o bicho vai pegar bonito lá de novo, né? A gente vai ter até algumas pessoas questionando, falando, nossa, a nova intifada, né? Beleza. E daí a gente vai ter em 15/9/2020, né, dia 15 de setembro, um acordo sendo assinado aí, ó, entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. Acordo esse que é histórico, histórico mesmo. Por quê? Porque nós temos hoje Israel, hoje não, né? Hoje já passamos disso. Mas, tipo assim, antes desse acordo, a gente vai ter Israel bem relacionado com o Egito e com a Jordânia. Então, esses dois aí, eles estão de boa, né? Inclusive com a Jordânia foi até um acordo meio secreto, né? Para que acabassem aí os conflitos, então, entre ambos. E é lógico que Israel vai oferecer em troca para esses países o bom convívio com os Estados Unidos, né? E isso já garante uma coisa muito interessante, que é o seguinte: agora você vai poder comprar e vender de quem ou para quem você quiser do mundo, né? Então, é uma ótima credencial para você apertar, né? Para você apresentar, apertar não. Então, logicamente que esse acordo aí vai ser intermediado por algumas questões, né? Primeiro, os países que fazem parte, então, vão precisar reconhecer o Estado de Israel. Ou seja, Bahrein e EAU, Emirados Árabes Unidos, tá? Então, eles vão reconhecer Israel. E daí, o Benjamin Netanyahu, ele tinha já falado que alguns assentamentos de Israel seriam anexados, então, ao território de Israel. Então, é lógico, esses assentamentos aí, na sua grande maioria, são na Cisjordânia. Então, eles ampliariam ainda mais o território de Israel. E, quando ele falou isso, o bicho pegou bonito aí pelo mundo todo, né? Muita gente, muitos protestos, inclusive durante o período da pandemia, né? Muita gente protestando aí pelo mundo todo.
Para que esse acordo, então, fosse assinado, o Netanyahu ele teve que falou, opa, vou botar então aí um gelo em cima. E o interessante é que ele fala que ele vai congelar essas ações, né? Então aqui isso aí é uma imagem que é um assentamento palestino, né? Eles vão lá, constroem, criam então uma cidade e é muito rápido a forma que eles fazem isso, né? A tecnologia para produção no deserto, você bem pode ver que funciona mesmo, né? Ou seja, se o Bolsonaro conseguisse trazê-la aqui para o Brasil, a gente teria uma outra vida na região do sertão nordestino, né? Mas com certeza os próprios políticos já devem ter barrado o Bolsonaro, porque muitos deles se elegem só por conta dessa crise. Aqui uma imagem, né, do momento lá da assinatura oficial desse acordo. Nem precisa de ficar se perguntando se sim ou se não, tá? Fala, será que o Trump usou isso para a eleição nos Estados Unidos? O Trump, é lógico, não precisa ter dúvida, tá? Então daí a gente tem, esse primeiro aqui é o Benjamin Netanyahu, né? Depois o idiota, ou o Trump. A gente vai ter o ministro de Relações Exteriores do Bahrein, né? O Abdulatif Al-Zayani, e daí o Sheik. Você bem pode ver que o Sheik dos Emirados Árabes Unidos, ele não sabe nem cumprimentar igual o restante do povo, né? Tipo, ele, não, já que é meio que um cumprimento meio que, sei lá, neonazista, né? Alguma coisa assim do tipo, né? Por quê? É porque ele é o Sheik, né? Tipo, ele não tá nem acostumado com as pessoas falarem com ele, digamos assim, da mesma altura, né? Então, logicamente, é muito notável isso, né? E o Sheik, ele tá aí representando uma quebra que é muito notável também. O que vai acontecer agora com a Palestina? Por quê? Porque esses caras aí, ó, os dois, no seu vídeo deve estar para a esquerda, sei lá. Os caras aqui, ó, do Bahrein, não vou nem tentar, porque na verdade a minha câmera é espelhada, então eu não sei como é que fica para vocês. Então aqui, ó, o Bahrein e Emirados Árabes Unidos, meu, dois países árabes, né? E esses dois países árabes, somados aos outros dois, Jordânia e Egito, caramba, cadê agora a Irmandade Muçulmana, né? A Liga Árabe? E agora? Cadê? Desestabilizou, né? O que a Palestina vai fazer? Tipo, meu, agora foi de vez. Por quê? Porque esses caras aí, agora, eles vão manter relações normais com Israel, vão respeitar, vão reconhecer o país e tudo mais, vão poder comprar e vender coisas, né? Vocês já pararam para pensar que o Trump já chama os caras para negociar, dizendo o seguinte: olha, nós vendemos coisas para Israel. Vocês podem comprar de Israel também, né? Ou seja, nós diretamente não vamos vender para vocês, mas Israel pode vender para vocês. Tipo assim, é armamento de última geração que vai cair na mão de vocês. Coisa mais linda do mundo, né? Então, logicamente que isso vai gerar um descontrole aí no mundo árabe. E o notável é que Hamas e Fatah sentem o golpe e vão sim tomar algumas atitudes. Então, olha só, após 15 anos divididos, as principais forças políticas palestinas, Hamas e Fatah, selaram acordo para realizar novas eleições na Palestina. Que acordo foi esse? Quais suas perspectivas para a questão palestina? É a matéria, tá, gente? Eu tô só chamando ela. No dia 24 de setembro, os principais partidos políticos palestinos, liderados pelo Fatah e pelo Hamas, né, chegaram a um acordo para a realização das primeiras eleições na Palestina em quase 15 anos. Ou seja, a última foi aquela lá de 2006, né? Após longas negociações, na cidade turca de Istambul, as lideranças palestinas
se comprometeram a realizar eleições legislativas daqui a 6 meses. Desta vez chegamos a um consenso real, disse o representante do Hamas, né, o Saleh al-Haruri. As divisões causaram prejuízos à nossa causa nacional e nós estamos trabalhando para superá-las. Ou seja, eles perceberam que a pior coisa que eles fizeram foi brigar e dividir, então, os interesses dos palestinos, achando que o Fatah ou o Hamas eram maiores, né? Então, na verdade, se você tiver uma representação política comum, unida, aí sim você obriga os países a te aceitarem, a te reconhecer. Agora, como é que eu vou aceitar a criação da Palestina? Primeiro, em 2 territórios lá separados, né? E, tipo, quem governa? Quem que é o presidente aí, né? Então, logicamente que isso vai dificultar e muito. Então, eles estão correndo atrás do prejuízo, né? Falando, meu, ó, para com isso, vamos se juntar, vamos de novo aqui articular esse negócio, porque do jeito que tá, só tem um time perdendo, que é o da Palestina, né? E daí, a gente tem imagens aqui, só para fechar, né, dos muros que são construídos. Meu, eu acho isso o extremo do absurdo, né? Eu não sei como que os países conseguem aceitar uma coisa dessa, né? Logicamente, esse lado aí do muro que nós estamos vendo é o lado que é voltado, que é virado para a Palestina, né? Isso aí é um enclave lá, uma construção daqueles assentamentos que são construídos principalmente na Cisjordânia, né? Então daí os caras vão lá e fazem esses desenhos, ó, genial, né? Muito, muito bom, perfeito. Daí, ó, mais uma imagem, né? E o que é notável? O notável que você bem pode ver que o lado que é israelense vai ser um lado já mais fértil e tudo mais, já mais trabalhado, porque eles possuem tecnologia e eles vão investir pesado aí para a produção de alimentos e tudo mais, né? E enquanto isso, do lado palestino, você pode ver, ó, os caras vão lá, jogam lixo, né, entulho, põem fogo, ou seja, para arregaçar mesmo com esse muro. Eu acho que eu teria também um comportamento bem próximo a esse, né? Tipo, ridículo, absurdo isso aí, absurdo mesmo. E esse território aí, né, as regiões aí com esses muros, vale também a pena salientar, são regiões, são espaços dos palestinos. É dos palestinos. Mas aí Israel vai lá e constrói. Fala, não, vou pegar isso aqui para mim, né? Não tem problema não. Fala, nossa, mas não tem dono? Tem dono, né? Mas quero ver quem que vai chegar lá e vai tomar. Esse aí eu achei genial, genial, né? É uma imagem lá do Trump lá no Muro das Lamentações, né? E daí ele pensando, ó, eu vou construir um irmão para você, né? E daí é interessante porque você tem vários sentidos, né? Porque nos Estados Unidos você tem a construção de um muro também, né? A proposta do Trump para a eleição é a construção de um muro para barrar os mexicanos lá no México, para que eles não entrem nos Estados Unidos, né? E também existe o muro aí de Israel. Na verdade, Israel não tem só um não, tá? Israel tem vários. Com esses muros eles vão controlar então a entrada e saída de palestinos, eles vão cercar as áreas que eles criaram, então aí ocupações, né? E é um absurdo, um absurdo. Eu não sei se você assistiu aquele Guerra Mundial Z, que é de zumbis e tudo mais, mas no filme eles vão buscar uns negócios lá em Israel, e daí mostra esse muro, né, que vem tipo uma onda de zumbi, que é muito doido, né? Então se você nunca viu, tipo assim, na realidade ali, né, no corrido do dia a dia, dá uma olhada no filme, no Guerra Mundial Z, que aparece, beleza? Então, senhores, ó, beijão para vocês e espero que esse tema caia no vestibular, tá? E que você consiga acertar ele fácil, né? Porque, tipo, acompanhando toda essa sequência, você vai ter aí o pack completo, beleza? Beijão para vocês, tchau, tchau, feliz Dia das Crianças, até mais.